A paz do Senhor. Sejam bem-vindos à 59ª Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Atendendo orientação do nosso presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, damos as boas-vindas a todos os alunos. Para abrirmos esta escola bíblica, eu gostaria de ler Filipenses no capítulo 1, versículos 9 até o 11, que diz o seguinte: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que esta EBO de 2021 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba faça de você um crente que manifeste o fruto do Espírito. Aliás, o tema da nossa igreja esse ano é 2021, o ano de manifestar o fruto do Espírito. Convido a todos para orarmos ao nosso Deus por esta EBO. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós nos dirigimos a Ti e pedimos a Tua bênção sobre esses 4 dias de escola bíblica. Que a Tua mão de misericórdia, de graça esteja sobre nós. Que os nossos ouvidos sejam abertos, os nossos corações cheios da Tua palavra e que no nosso coração nasça o desejo de praticar cada aprendizado nessa escola. Abençoa cada aluno, cada professor, a cada lar que vai estar assistindo essa EBO. No nome de Jesus, nós pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Declaramos, assim, oficialmente aberta a 59ª Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus em Curitiba. Os professores convidados pelo nosso pastor Wagner Gabi para esta IBO são pastor José Wellington Costa Júnior, que é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a CGADB. Pastor Elienay Cabral, que é consultor doutrinário e teológico da CPAD. O pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço, presidente da Assembleia de Deus Colombo Missão Integral. E, por fim, o pastor Ivan Luiz dos Santos Rosa, que é psicólogo e dirigente de uma das congregações da IEADSE. Os louvores da EBO de 2021 estarão a cargo do Trio Shekinah, composto pelos irmãos Erdolino Viana Júnior e as irmãs Daiane Cavalli Viana e Daniele Cavalli. Lembrando que as apostilas desta IBO você vai encontrar no site da igreja. Entre em assembleiadedeus.org.br, lá você encontrará os ícones para acessar as aulas pelo YouTube ou pelo Facebook, bem como o ícone para baixar as apostilas para o seu computador, tablet ou smartphone. As inscrições para recebimento do certificado de participação e contagem desta EBO para a formatura somente poderão ser feitas até o 2º dia da EBO, ou seja, até o dia 14 de fevereiro. Depois disso, as inscrições não serão contadas para efeito de certificado. Que nosso bom Deus nos abençoe nessa jornada que iniciamos hoje. Espírito Santo vem, conheces o meu coração. Nada tenho mais, tu és minha inspiração. Espírito Santo vem, recolhe minhas lágrimas e as leva a Deus
em forma de palavras. Quando o fraco me ajuda a permanecer de pé, pois trabalha junto ao autor da minha fé. Se perdido me orienta e me ajuda a prosseguir, me sustenta e diz: filho, estou aqui. Espírito Santo, vem, conheces o meu coração. A resposta sei que tens pra alegrar todo o meu ser. Espírito Santo, vem, recolhe minhas lágrimas, me ajude a esperar, em Deus sempre confiar. Espírito Santo, vem, me ajude a crer e descansar. Quando o fraco me ajuda a permanecer de pé, pois trabalha junto ao autor da minha fé. Se perdido me orienta e me ajuda a prosseguir, me sustenta e diz: filho, estou aqui. Espírito Santo, vem, conheces o meu coração. A resposta sei que tens pra alegrar todo o meu ser. Espírito Santo, vem, recolhe minhas lágrimas, me ajude a esperar, em Deus sempre confiar. Espírito Santo, vem, me ajude a crer e descansar. Espírito Santo, vem, conheces o meu coração. A resposta sei que tens pra alegrar todo o meu ser. Espírito Santo, vem, recolhe minhas lágrimas, me ajude a esperar, em Deus sempre confiar. Espírito Santo, vem, me ajude a crer e descansar. Espírito Santo, vem, me ajude a crer e descansar. O pastor Wellington Júnior tratará nas suas 3 aulas sobre o tema da igreja, que é 2021, o ano de manifestar o fruto do Espírito. A primeira aula trará as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos à aula de abertura. Quero cumprimentar os nossos queridos alunos da EBO em Curitiba com a paz do Senhor. Quero cumprimentar de uma maneira especial meu querido irmão e amigo, pastor Wagner Gabi, presidente da nossa igreja aí em Curitiba. Quero também me dirigir uma saudação especial à direção da nossa Escola Bíblica de Obreiros aí em Curitiba. Me permito também destacar aqui o pastor Ariel. Muito obrigado, pastor Ariel, pela sua assistência. Ao pastor Sandro, que também tem nos assistido. É com muita alegria que eu participo de mais essa Escola Bíblica de Obreiros em nossa igreja em Curitiba. Gostaria de, nesse instante, convidá-los para a leitura dos versículos que estão inseridos no tema que os irmãos escolheram para essa Escola Bíblica de Obreiros, em Gálatas, capítulo de número 5, que os versículos 17 a seguir, onde assim nós lemos: porque a carne cobiça contra o Espírito
o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais com o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos é claro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Permitam-me, meus amados, fazer aqui algumas considerações iniciais. Quando a Assembleia de Deus do Brasil está completando, neste ano, 110 anos. Como todos sabem, a doutrina pentecostal começou a ser disseminada e aplicada no Brasil pela Assembleia de Deus através dos missionários pentecostais Daniel Berg e Gunnar Wingre. Gostaria de destacar que esses missionários deixaram o seu país, os seus familiares, deixaram as suas atividades, trocaram o frio de uma das regiões mais frias da Europa pelo calor, uma das regiões mais quentes do Brasil, mas trouxeram a chama pentecostal ardendo em seus corações e trouxeram uma mensagem muito, diria, simples, mas uma mensagem de poder, que através dela almas se renderam aos pés do Senhor e muitos foram batizados com o Espírito Santo. Nós louvamos a Deus porque a mensagem dos nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingre, ainda continua sendo pregada pelos nossos obreiros, pelos nossos pregadores, pelos nossos irmãos. E a mensagem que é esta: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve vem buscar a sua igreja. Nesse ano, em vários lugares, campanhas foram implantadas para lembrar o principal papel da Assembleia de Deus do Brasil, papel da pregação do Evangelho e principalmente a divulgação do Pentecoste. A CGDB, em parceria com a CPAD, lançou a promessa. E o tema escolhido para a 45ª AGO da CGDB é Fortalecendo os Dons Espirituais da Igreja. Ou seja, estamos empenhados em que o principal perfil da nossa igreja não caia em desuso. Temas relacionados à ação do Espírito Santo, com certeza, são sempre pertinentes a serem estudados. Estudaremos sobre o fruto do Espírito. Esse tema, a respeito do fruto do Espírito, está inserido na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Essa carta foi dirigida aos Gálatas convertidos. A preocupação do apóstolo era no sentido de que mestres judaico-cristãos o contrariavam, querendo exigir dos Gálatas convertidos costumes da religião judaica, dizendo que, como gentios, deviam ser circuncidados e praticar o ritual da lei para que fossem salvos. Inicialmente, Paulo reivindica para si a autoridade como pregador do Evangelho. E é bom que nós destaquemos que, ao reivindicar para si a autoridade da mensagem que pregava, Paulo está trazendo uma segurança espiritual para aqueles que o ouviam, porque Paulo sempre fez questão de dizer que aquilo que ele ensinava era o que havia recebido do Senhor. Paulo sempre trouxe esta mensagem, desta intimidade que ele tinha com o Senhor. E através dessa intimidade, ele trazia a mensagem que era necessária para a salvação dos pecadores, para a conversão daqueles que aceitavam a Jesus como seu Salvador. E, acima de tudo, batismo com o Espírito Santo e ação do Espírito Santo na vida dos que o ouviam.
Portanto, Paulo condena a posição judaizante. Paulo sustenta que os crentes, tanto judeus como gentios, desfrutam de completa salvação em Cristo. Sendo assim, a fé no Cristo do Calvário liberta para sempre da necessidade de se buscar a salvação pelas obras da lei. Após essa introdução, vamos iniciar o estudo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Para falarmos a respeito do fruto do Espírito, há de se mencionar também as obras da carne. As obras da carne se opõem ao fruto do Espírito. O que quer dizer especificamente obras da carne? Nesse contexto, com o apóstolo Paulo, se refere como obras da carne à natureza do homem. Natureza essa corrompida pelo pecado. Em Gálatas 5, 19, a parte A, lemos, ora, as obras da carne são manifestas. O que isso quer dizer? Primeiro, quando falamos em obras da carne, podemos entender natureza do homem, desejos da carne, desejos de satisfação. Segundo, quando se lê manifestas, entende-se a carne ou a natureza do homem produz uma série de pecados que evidentemente comprometem a vida espiritual e o seu relacionamento com Deus. A Bíblia mostra que há um conflito da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, é uma luta constante. Um milita contra o outro. As obras da carne querendo prevalecer nas ações, no intelecto do homem, e o Espírito trabalhando no sentido de mortificar as obras da carne. A carne, a existência do homem distante de Deus, se opõe a Deus. A presença do bem e do mal é uma realidade no ser humano, assim como nas regiões celestiais, no mundo e nas dimensões espirituais. Obras da carne representa o que a natureza do homem, sem a ação do Espírito, produz e está presente em suas ações. Após destacar o conflito entre a carne e o Espírito, o apóstolo Paulo mostra o que representa as obras da carne na vida daqueles que não herdarão o reino de Deus. Nas cartas paulinas, é possível destacar o resultado das obras da carne, onde se lê as práticas humanas que desagradam a Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo aconselha: digo, porém, andai pelo Espírito, que não cumprireis a concupiscência da carne. Quero destacar essa fala do apóstolo Paulo, que quando nós andamos em Espírito, quando nós andamos dirigidos pelo Espírito Santo, porque o próprio apóstolo Paulo fala, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, que nós somos o templo do Espírito Santo proveniente de Deus. Ou seja, nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que nós decidimos, conta com certeza com a ação do Espírito Santo ou não. É bem por isso que as obras da carne devem ser mortificadas pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos agradar aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, aquele que tem a nossa vida nas suas mãos. E apresenta o resultado de quem é guiado pelo Espírito. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, não está debaixo da lei, que nós estamos livres da lei, livres das exigências da lei, porque estamos andando em Espírito. Quem é guiado pelo Espírito não está sujeito às penalidades da lei. As obras da carne, relacionadas da carta aos Gálatas, estão agrupadas assim: prostituição, impureza e lascívia, pecados sexuais. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, aqui se refere a isso, porque o que Paulo está querendo mostrar aqui é que toda a sensualidade, toda a imoralidade referente ao ato sexual é pecado contra Deus. É a prostituição, é a impureza, é a lascívia. A lascívia é a sensualidade exagerada.
são pecados que desagradam ao Senhor, evidentemente. Paulo e outro grupo, ele coloca idolatria e feitiçaria, esses pecados de idolatria que sempre interferiram no relacionamento do povo hebreu com o Senhor. Era comum o povo se distanciar de Deus e adorar a deuses que eram trazidos para o meio deles. E, ao fazer assim, eles se distanciavam do Senhor. A feitiçaria se refere a produtos que eram oferecidos a deuses que os hebreus também participavam. Mas Paulo fala sobre inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, que estão relacionados com os pecados sociais. Aquilo que muitas vezes nós cometemos no nosso meio, no meio da sociedade, às vezes até na igreja, às vezes até no relacionamento com os irmãos, e parece que nesses últimos dias o homem está mais preocupado com a sua própria vida, com o seu próprio bem-estar, e não se importando muito com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles que precisam, quem sabe até de um apoio, que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de motivação. Muitas vezes estamos tão envolvidos com o nosso bem-estar que nos esquecemos de olhar para aqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes precisando de nós somente uma palavra, não exigindo muito, mas apenas precisando de uma palavra amiga. Mas o que muitas vezes acontece é que algumas pessoas se beneficiam da fraqueza de outros para se promover na sociedade ou no meio em que estão vivendo. Muitas vezes, pessoas não podem alcançar o que outros alcançaram e terminam que invejando, não tendo condições de alcançar, mas não deseja que os outros alcancem os benefícios para a sua vida. Então, tudo isso está aqui inserido nos pecados sociais. Paulo fala também a respeito das bebedices, glutonarias, pecados pessoais, falta de controle, falta de equilíbrio nessas atitudes. E Paulo fala também de coisas semelhantes a estas. Isso quer dizer que esta lista que parece tão grande, esta lista que parece extensa, ainda pode ser aumentado, dependendo do que estamos observando. Vejamos uma definição simples e rápida dessas obras, reiterando: a sentença para os que vivem na carne é: não herdarão o reino de Deus. Não se trata aqui apenas a respeito de alguém que comete um ato pecaminoso, e sim de quem vive na prática do pecado. O que eu quero dizer com isso? Aqueles que vivem na prática do pecado é aqueles que quase que, entre aspas, inconsciente, praticam o pecado. Aqueles que não vigiam, aqueles que não se dão conta de que estão no seu cotidiano praticando pecados, quando invejamos de alguém, quando temos ciúmes de alguém, quando promovemos dissensões, quando promovemos porfias, quando há uma sensualidade exagerada, exacerbada, então, quase que inconsciente, alguém que está cometendo o pecado, e os que cometem o pecado não herdarão o reino de Deus. Então, isso quer dizer que nós temos de estar intimamente ligados com o Espírito Santo, para que o próprio Espírito Santo nos dirija e, através da ação do Espírito Santo, nós possamos alcançar a graça e o perdão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses atos aborrecem a Deus e não andam, quem pratica esses atos aborrece a Deus e não andam em santidade. Se observarmos bem, é possível que irmãos bem próximos de nós estão nessa prática. Não falaremos a respeito dos pecados gerados pelas obras da carne, detalhando a cada um deles, porque o principal nessa matéria é falar a respeito do fruto do Espírito. O que eu quero vos dizer é que os pecados que a natureza humana nos leva a cometer, ou pode nos levar a cometer, os pecados relacionados
E eu posso até dizer, se alguém pergunta qual é o mais grave, esse ou aquele, pecado é pecado. Não é? O pecado nos separa de Deus. O pecado que nos afasta de Deus. Então, se alguém considera um pecado grande, como adultério, por exemplo, ou um pecado, segundo alguns, não tão grande como a mentira, se considerarmos isso, os dois pecados nos distanciam de Deus. Mas tem uma notícia muito boa. Para esses dois pecados e outros, nós temos a oportunidade de alcançar o perdão através do reconhecimento de que Cristo é o nosso Senhor e da cruz do Calvário levou sobre si as nossas culpas e os nossos pecados. Quando assim entendermos e nos arrependermos e pedirmos perdão ao Senhor, Ele nos perdoará. A Bíblia nos diz que temos o advogado diante de Deus. Jesus Cristo, o Senhor, é o nosso advogado que estará para interceder por cada um de nós. E quando Jesus intercede por nós, Ele apresenta ao Pai, aleluia, Ele apresenta ao Senhor nosso Deus o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ou seja, os nossos pecados estão cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus ainda nos liberta do pecado. O sangue de Jesus ainda nos faz alcançar o perdão para os nossos pecados. Encerrando com essa aula, lembramos o que está escrito em Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. As obras da carne são do velho homem, e no novo homem foi divinamente produzido o fruto do Espírito. O que eu quero vos dizer é que o velho homem representa a tendência do pecado, a herança do jardim do Éden, os pecados cometidos por Adão que trouxeram uma separação espiritual entre o homem e Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, através do plano da salvação, através da sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição, restabeleceu esta aproximação entre o homem e Deus. A tendência do homem, a natureza do homem é pecar. A natureza do homem é cometer falhas. Falhas essas que nos separam de Deus. Falhas essas que comprometem o nosso relacionamento com Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, momentos antes de subir aos céus, que Ele voltaria para os céus, mas que não nos deixaria órfãos. Mandaria o Espírito Santo para estar conosco. E esse Espírito Santo que está conosco é o que vai trabalhar em nós, para que mortifiquemos, através da sua ação, as obras da carne. A natureza do homem, a natureza pecaminosa do homem, deve ser mortificada pela ação do Espírito Santo. Portanto, meu amado irmão, é necessário que nós, que somos o templo do Espírito Santo, em todo o tempo, estejamos ligados com os céus, para que as obras da carne, a natureza do homem não se manifeste, mas que o fruto do Espírito esteja sempre presente em nossas ações, em nosso dia a dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, estamos na Tua presença nesse instante, Senhor, agradecidos a Ti pela ministração desta aula. E que eu te peço, ó Pai amado, que todos nós que ouvimos a Tua palavra, possamos entender o que é melhor para a nossa condição espiritual diante de Ti, Senhor. Eu te peço, ó Pai amado, que venha guardar cada filho Teu, que venha nos blindar, Senhor querido, das obras da carne que nos afastam de Ti, mas que possamos estar envolvidos pelo Teu Espírito Santo, para que o fruto do Espírito se manifeste em nossas vidas e possamos Te agradar nas nossas ações, nas nossas atitudes, diante da nossa família, do nosso povo, da sociedade e principalmente diante de Ti, Senhor. Guarda cada filho Teu, a cada um de nós, meu Pai amado, que possamos estar sempre ligados contigo e recebendo a Tua proteção e sentindo a Tua presença gloriosa em nossas vidas. Receba, ó Deus, a nossa oração, pois Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Olá, estão abertas as inscrições para o Vestibular 2021.
Você que tem um chamado, agora pode se preparar melhor para o serviço a Deus em nossa faculdade. Venha para a Faculdade Cristã de Curitiba. A nossa faculdade oferece o curso de bacharel em teologia nas modalidades presencial e EAD, o ensino à distância. Além disso, temos diversos cursos de pós-graduação e extensão. Todos os cursos são estruturados pensando sempre em contribuir no preparo de todos aqueles que são chamados para o serviço cristão. O curso de bacharel em teologia à distância é realizado em um ambiente virtual amigável, desenhado com tecnologia de ponta. Nos encontros semestrais, você participa de diversos workshops e realiza também as suas provas presenciais. Nossas videoaulas são gravadas em trechos curtos. Assim, você assiste onde e quando quiser. O material didático é ilustrado com um design de altíssimo nível. Nosso curso de teologia é o único do Paraná a receber a nota máxima no IGC. O IGC é o Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação. E um dos 5 em todo o Brasil que receberam essa mesma nota 5, sendo o único curso nacional de origem pentecostal. Além disso, somos a única faculdade de teologia do Paraná a receber uma nota 4 no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, onde a máxima é 5. Agora, você pode se preparar para servir a Deus com os melhores vídeos, os melhores materiais didáticos e os melhores professores. Então, o que você está esperando? Prepare-se na melhor faculdade de teologia pentecostal do Brasil. Venha para a FCC. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos, uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Acesse campanhaapromessa.com.br, uma realização CGADB e CPAD. Jerusalém, onde tudo começou, foi lançado o fundamento e a igreja Cristo fundou. E no dia de Pentecoste houve a inauguração. O fogo desceu sobre os crentes, línguas diferentes falou cada irmão. Este é o fogo do poder de Deus, fogo e purificação, fogo que vem lá da glória, tira o mal pra fora e limpa o coração. Muitos irmãos pregando saíram, dentro do peito a chama do poder. Com ousadia falavam de Cristo, que até o inferno vinha estremecer. Muitos doentes ficaram curados, o paralítico pôde correr. Surdos ouviam e mudos falavam, e o povo exaltava, dando glória a Deus. Este é o fogo do poder de Deus, fogo e purificação. Fogo que vem lá da glória, tira o mal pra fora e limpa o coração. Por vilas, bairros e cidades, pelo mar e pelas campinas, em toda parte que a igreja chegava, muitos milagres aconteciam.
servindo pouco, às vezes milhares, as mãos de Deus já se estendiam. Onde passava incendiava o povo, e a igreja de fogo mais e mais crescia. Este é o fogo do poder de Deus, fogo e purificação, fogo que vem lá da glória, tira o mal pra fora e limpa o coração. Hoje estamos agradecidos, é incalculável o gozo dos irmãos. Nem a fornalha, a fera ou a morte abalou a chama e a fé do cristão. Onde o sangue do crente caía, muitas sementes brotavam dali. Graças a Deus também este povo é a igreja de fogo que chegou aqui. Este é o fogo do poder de Deus, fogo e purificação, fogo que vem lá da glória, tira o mal pra fora e limpa o coração. Fogo que vem lá da glória, tira o mal pra fora e limpa o coração. A próxima aula desse primeiro dia da Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus em Curitiba introduz o segundo tema a ser tratado, que é administração eclesiástica. A matéria será ministrada pelo pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço, que é o presidente da Assembleia de Deus Colombo Missão Integral. O pastor Carlos também é advogado e já ocupou diversos cargos na Igreja de Curitiba, fazendo parte da diretoria e de algumas superintendências, entre elas a de Educação Cristã, o que o tornou o coordenador de algumas escolas bíblicas de Obreiro. Nessa primeira aula, o pastor Carlos tratará dos princípios que regem a administração eclesiástica. Vamos à aula. A paz do Senhor a todos, estou feliz de retornar à nossa querida IEADS, a nossa querida Igreja Assembleia de Deus de Curitiba, igreja a qual servi por 14 anos, servindo no ministério do seu pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é o meu pastor. Deixo aqui o meu carinho, minha admiração, o meu agradecimento por essa oportunidade de retornar e retornar em especial a essa Escola Bíblica de Obreiros, da qual eu sou aluno desde os meus 6 anos de idade, na qual já tive o privilégio de ser também superintendente de educação e coordenador dessa escola, professor em outras vezes, agora retornando aqui. Registro o meu agradecimento também à Superintendência de Educação Cristã deste maravilhoso campo eclesiástico, a IEADS, na pessoa do pastor Ariel da Silveira, que é um amigo muito pessoal. Ele, sua esposa, irmã Márcia, toda a sua família, são gente da minha família, são gente do meu coração. Nesses nomes, eu deixo meu agradecimento, meu abraço, meu carinho a todo o ministério, à diretoria, aos superintendentes e a todos os nossos queridos irmãos e irmãs da IEADS e a todos os nossos alunos da EBO que vão além da IEADS, essa escola bíblica tão tradicional que fala com o Brasil todo, que conversa com pessoas de todos os lugares do mundo e que leva o estudo, o ensino da Palavra de Deus a tantas pessoas em tantos lugares. Dessa feita, nós estamos aqui para tratar da disciplina Administração Eclesiástica. Teremos 3 encontros, 3 aulas, e neste primeiro encontro, nessa primeira aula, nós estaremos tratando de princípios de administração eclesiástica. Ao falarmos de princípios de administração, é necessário nós definirmos o que é administração. A palavra administração, ela provém do latim, o prefixo ad, que quer dizer direção, tendência, e o sufixo minister, que quer dizer subordinação, obediência. A administração também pode ser definida como o ato de trabalhar com pessoas para atingir os objetivos de uma organização ou de seus membros. Pode-se dizer também que a administração é administrar a ação por meio de pessoas e com objetivos definidos. Ou ainda,
que é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos para alcançar estes objetivos. A administração eclesiástica segue os mesmos princípios da administração geral ou da administração secular, com os diferenciais óbvios inerentes à natureza de igreja, e alguns elementos que não constam dos livros seculares de administração, como a oração, a direção do Espírito Santo. Podemos definir a administração eclesiástica da seguinte maneira. A administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor no que tange a sua função de líder ou de administrador principal da igreja que serve. Lembremos-nos de que a igreja é simultaneamente organismo e organização. É o povo de Deus organizado num tríplice aspecto: espiritual, social e econômico, para atender à missão para a qual Deus constituiu a igreja. A administração envolve objetivos, decisões e recursos. Toda administração visa um objetivo. As decisões e recursos são administrados para se atingir um propósito. Nessa primeira aula, analisaremos os 4 aspectos principais da administração com relação ao processo decisório, que são planejamento, organização, coordenação e controle. Vamos ao primeiro tópico: planejamento. Planejamento é o processo pelo qual o administrador estabelece metas, diretrizes e procedimentos, a fim de pôr em prática uma decisão. Podemos também defini-lo como o processo de predeterminar o curso de uma ação. Cristo cobrava planejamento até dos que queriam ser seus seguidores. A gente vê isso em Lucas 14, de 26 a 30. Um bom planejamento envolve diversas etapas. Vamos ver algumas. Primeiro, antecipação dos problemas. Quem planeja deve ter visão de futuro, deve ser capaz de prever o que acontecerá lá adiante se tomar essa ou aquela decisão, principalmente prever os problemas. Na parábola dos 2 alicerces, que está lá em Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, Jesus usa a ilustração de 2 homens que construíram uma casa. Um deles tinha a capacidade de prever os problemas, o outro não tinha. O homem que construiu a sua casa sobre a areia faltou a capacidade de prever as consequências de sua decisão. Esse item é tão fundamental no planejamento que quem não o leva em conta ao colocar em prática uma ideia é chamado de insensato. Isso é, uma pessoa que não tem bom senso. O construtor insensato idealizou apenas a casa sobre um terreno arenoso. Com certeza já vira outras construções assim, mas ele não pensou na tempestade. A sua visão não ia além da construção em si. Muitos líderes cristãos hoje agem da mesma forma. Sonham com grandes empreendimentos, colocam o fardo sobre as costas da igreja e no fim todos experimentam, em vez de vitória, uma amarga sensação de fracasso. Como o homem que começou a construir a torre, a igreja se vê como alvo da desaprovação e da zombaria de todos. Até nas coisas mínimas, nas atividades menores da igreja, o líder cristão deve enxergar além do fato, ou além dos fatos. Para citar um exemplo simples, certa vez um pastor, ansioso por oferecer uma grande festa no aniversário do círculo de oração, convidou 25 corais de círculo de oração de outras igrejas, e a maioria compareceu. Acontece que o templo era pequeno, mal continha a própria congregação nos cultos mais concorridos. Dezenas de pessoas que haviam se deslocado de várias partes da cidade em lotações pagas do próprio bolso, nem sequer puderam entrar no templo. Sem visão de futuro, não há planejamento. Segundo aspecto, objetivo. Primeiro aspecto é planejamento. Segundo, objetivo. O planejamento é feito para alcançar um objetivo. Quando está na mesa um novo projeto para a igreja, as pessoas responsáveis pelo planejamento devem se perguntar: o que estamos realmente querendo fazer? Aonde pretendemos chegar? O apóstolo Paulo era um exemplo de objetividade. A gente vê isso em Filipenses 3, 13 e 14. Na Bíblia do Executivo, encontramos o seguinte comentário sobre essa passagem. Paulo conseguiu realizar uma quantidade impressionante de coisas em 2 décadas de ministério. O que o motivava a fazer o trabalho que realizou?
Líderes eficientes como Paulo são aqueles que descobriram por que estão aqui e a causa pela qual lutam, e identificaram o seu propósito. A definição de objetivos torna o trabalho mais produtivo. Passa aos que estão envolvidos no projeto a sensação de segurança e resulta em satisfação quando a meta é atingida. Terceiro aspecto do planejamento, o cronograma. Todo planejamento deve levar em conta o tempo de execução daquilo que se decidiu realizar. Cada projeto é constituído de uma série de atividades e é preciso determinar quando cada atividade ou etapa deve começar e a data em que deve estar concluída. Em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, lemos: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Essa datação revela que Salomão tinha um cronograma para a construção do templo. Não há dúvida sobre isso, porque o sucessor de Davi era um administrador admirável. Ele certamente não falharia num conceito tão básico. No mesmo capítulo, temos a indicação de que algumas etapas e a conclusão da obra também estavam todas previstas, pois está registrado: no ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive, e no ano 1º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou essa casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos, é o que nós lemos nos versículos 37 e 38. O quarto elemento do planejamento é o orçamento. Orçamento é a avaliação ou o cálculo aproximado do custo de uma obra, o custo de um empreendimento ou o custo de um serviço. No exemplo dado por Cristo, o homem prudente se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar a construção. Isso está em Lucas capítulo 14, verso 28. Isso é orçamento. O orçamento não se limita a recursos financeiros. Nessa etapa, deve-se também fazer uma estimativa do pessoal necessário para a execução do projeto e de outros custos, que às vezes refletem em outros setores ou aparecem de forma embutida. Por exemplo, se houver uma reforma no complexo do templo, com certeza as contas de luz e de água irão aumentar. No versículo citado, além da conta dos gastos, quem se propõe a realizar uma obra precisa também ver se tem com que a acabar. O orçamento leva em conta as despesas, mas também as receitas. A igreja cuja renda mensal não ultrapassa R$1.000 não pode se dar ao luxo de construir um templo de R$100.000, exceto, é claro, se receber esse valor de outra fonte. Quando uma igreja decide construir um templo, é de praxe o apelo às ofertas especiais. Quinto elemento do planejamento, a descrição dos procedimentos. Faz parte do planejamento estabelecer e explicar os procedimentos. Tanto os necessários para levar a efeito o que se pretende realizar, quanto os relativos às tarefas permanentes, que farão parte do empreendimento depois que começarem a funcionar. Deus escolheu Arão e seus filhos para ministrar no tabernáculo, descreveu a roupa que deveriam usar e explicou a Moisés como seria a cerimônia de consagração, está lá em Êxodo 28. Mas Deus não se limitou a criar a função e os paramentos sacerdotais. Deus também recebeu minuciosa descrição do exercício da função sacerdotal em todas as situações possíveis. A gente vê isso em Levíticos 1 e no capítulo 1 até o capítulo 7, a gente vê isso. Segundo elemento da administração. Se o primeiro elemento é o planejamento, o segundo elemento, o segundo princípio da administração é a organização. Organização é o processo que reúne todos os recursos materiais humanos e os distribui de forma racional e harmônica, de modo a produzir os melhores resultados. A organização fortalece a sua estrutura organizacional, pois aumenta o seu potencial de realização. A igreja primitiva enfrentou um problema de organização logo no início, quando, devido ao seu rápido crescimento, algumas viúvas foram esquecidas durante a distribuição diária de alimentos. A igreja então se organizou, instituindo os diáconos, a fim de assegurar a continuidade dessa obra essencial e evitar que o ministério da pregação fosse prejudicado. A gente vê isso em Atos 6, dos versículos 1 ao versículo 4. 3 aspectos se destacam no processo da organização: estrutura, construção de relacionamentos e delegação de responsabilidades. Vamos aos aspectos, então, da organização. Primeiro aspecto,
estrutura. Em Deuteronômio, no capítulo 1, versos 9, 10, 15 e 16, Moisés relata uma mudança de estrutura ocorrida durante a jornada no deserto. Observe que a mudança ocorreu devido a um grande crescimento demográfico. Isso está no versículo 9. Esse fato revela uma característica importante das estruturas. A característica é: não existe estrutura definitiva. Isso porque a estrutura organizacional tem a função de canalizar os recursos para a realização da tarefa e dos propósitos da organização. E, como tal, precisa mudar à medida que os recursos vêm e vão. Portanto, as estruturas são relativas, não absolutas. Em todas as esferas da vida, descobrimos e adotamos um método específico de ordenar e estruturar nosso trabalho e nossa vida. Mas cada método funciona por um período. Depois, ele se torna disfuncional e nova estrutura é inventada para substituí-lo. As estruturas são dinâmicas e flexíveis, não podem ser congeladas na história. Segundo aspecto, a construção de relacionamentos. Esse processo consiste em criar as condições necessárias para harmonizar os esforços das pessoas envolvidas no projeto. Neemias, por exemplo, encontrou um meio de manter a harmonia entre os que trabalharam na reconstrução do Muro de Jerusalém, dividindo o trabalho entre moradores de uma mesma região e famílias, ou seja, pessoas que em maior ou menor grau já experimentavam convivência. O grande líder de Israel aproveitou os grupos naturais, o que ajudou a minimizar os conflitos. Ao organizar o seu pessoal, o administrador cristão deve ressaltar o espírito de equipe. O grupo trabalha por um objetivo comum. Jesus teve trabalho para reconciliar ou para conciliar a falta de entrosamento dos 12. Em certo momento, eles discutiam para saber quem seria o maior no reino dos céus. Lucas, capítulo 9, versos 45 e 48, falam sobre isso. Tiago e João, filhos de Zebedeu, pediram a Jesus: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Marcos 10, 37 fala sobre isso. Parece que só depois da ressurreição a união entre eles se consolidou. Estavam todos reunidos, o mesmo propósito está em Atos, capítulo 1. Jesus, naturalmente, ao escolher cada um deles, sabia que tinha um árduo trabalho de lapidar pela frente. E só deixou a continuidade de sua obra nas mãos deles depois de ter certeza que o grupo estava unido. Terceiro aspecto: delegação de responsabilidades. No processo de organização é indispensável a delegação de responsabilidades. De nada adianta uma boa estrutura, um grupo harmônico, se ninguém sabe onde começam e onde terminam as suas atribuições. Jetro, o sogro de Moisés, ao visitar o genro no deserto, percebeu que ele estava sobrecarregado. Você lê isso em Êxodo 18, versículos 13 e 14. Vendo que Moisés cometia um erro na maneira de administrar a questão, aconselhou a ele. Isso está em Êxodo 18, 21 e 23. Aconselhou com essa medida: Moisés estabeleça hierarquias. E Moisés fez isso e delimitou a responsabilidade de cada um. Quando se organiza uma equipe, seja um ministério, seja um trabalho específico, cada um deve ter consciência de seu papel no grupo. A delegação de tarefas não serve apenas para aliviar a carga do líder. Terceiro princípio da administração: coordenação. Concluídos os processos de planejamento e da organização, chegou a hora de coordenar as tarefas, ou seja, de liderar. A coordenação, ou liderança, envolve diversos aspectos, como veremos a seguir. Vamos ao primeiro aspecto da liderança: comunicação da visão. Quando se apresenta uma ideia, é fundamental que ela seja comunicada de forma que venha despertar o interesse dos ouvintes. Do contrário, os seus planos jamais sairão do papel, por melhores que sejam. Jesus Cristo, ao apresentar o reino de Deus ao povo, não apelou para complicados termos teológicos, nem usou a linguagem dos religiosos da época. Ele comunicava a sua visão de forma clara e contundente, usando parábolas. Mas suas histórias, em vez de banalizar visões profundas, davam mais força. Elas chamavam a atenção dos ouvintes para o tema que ele proclamava. Se você quiser que o seu projeto seja recebido com entusiasmo, apresente de maneira clara e atraente. Se o primeiro aspecto é comunicar a visão, o segundo aspecto é a tomada de decisões.
A capacidade de tomar decisões é, sem dúvida, uma das atribuições principais de um líder. É o que diferencia o bom líder do líder medíocre. Uma decisão pode levar a uma mudança definitiva em sua vida, para melhor ou para pior. Josué é um exemplo de alguém que tomou as decisões certas. Ao renovar a aliança com Deus em Siquém, após entrarem na terra prometida, ele conclamou o povo de Israel a escolher entre os falsos deuses e o verdadeiro Deus. Você lê isso em Josué 24:15. No entanto, o mesmo Josué tomou decisões erradas com graves consequências para a sua liderança e para o povo. Ainda na etapa inicial da conquista de Canaã, os gibeonitas, para evitar a destruição pelas mãos dos israelitas, usaram de um artifício para enganar Josué e garantir, por meio de uma aliança, a preservação do seu povo. Você lê isso em Josué 9:14. Uma decisão acertada levará a igreja a glorificar a Deus. Uma decisão errada pode resultar em vergonha e escândalo. Terceiro aspecto, motivação. Outro aspecto fundamental da boa liderança é a motivação. O ser humano precisa de encorajamento. Na Bíblia do Executivo encontramos o seguinte comentário: poucas funções que o líder executa são mais importantes do que manter acesa a esperança. Naquele momento em que os outros estão num labirinto escuro e aparentemente interminável, o líder eficiente afasta a escuridão com projeções positivas para o futuro. Ele vai inspirar as pessoas à sua volta com otimismo a respeito de si mesma. Otimismo a respeito de si mesmas, dos outros e do futuro da organização. Ele sabe quando deve se colocar ao lado de alguém. Ele percebe se o integrante da equipe precisa de um empurrão ou de um ombro para chorar. O encorajamento é para a equipe o que o vento é para a vela. Move as pessoas para frente. Às vezes, uma simples frase como "você está fazendo um bom trabalho" pode dar novo ânimo a quem já começava a se questionar a respeito da própria eficiência e utilidade. Quarto aspecto, aperfeiçoamento. A vida cristã é um crescimento constante, deve ser de crescimento constante. 2 Pedro 3,18 fala sobre isso, crescei em tudo. Em Tito 2, de 1 a 8, Paulo passa várias instruções ao seu filho na fé. Ensine, aconselhe, seja sincero, use palavras certas, etc. Ele dá muitos exemplos. Tudo isso visava o aperfeiçoamento do rebanho que estava sob a liderança de Tito. O bom administrador cristão sabe desenvolver o potencial dos seus colaboradores. Como já dissemos antes, foi o que Cristo fez com aquele desentrosado grupo dos 12. Quarto princípio da administração. O quarto princípio da administração é o princípio do controle. Controle é a ação que tem por finalidade assegurar que o desempenho de uma tarefa esteja de acordo com o planejamento, de acordo com o plano estabelecido. Todo empreendimento, ainda que bem planejado, perfeitamente organizado e coordenado com eficiência, poderá fracassar se não for constantemente avaliado. Toda obra tende a esmorecer com o tempo. Os objetivos são ofuscados, os problemas começam a surgir. Nesse estágio, a correção de rumo e o estabelecimento de alvos intermediários pode dar um novo impulso a uma obra que já está caminhando para o fracasso. O controle envolve 3 aspectos: conferência, avaliação e correção. Vamos ao primeiro aspecto, conferência. Em geral, a conferência, ou medição, é feita por meio de resumos estatísticos, relatórios ou mesmo pela observação pessoal. Em 2 Crônicas 2:2, há um relatório estatístico dos trabalhadores que Salomão dispunha para cortar e carregar as pedras que seriam empregadas na construção do templo. Durante a construção do tabernáculo, o povo continuava trazendo suas contribuições. Em determinado momento, os responsáveis pela obra apresentaram a Moisés um relatório verbal. Você vê isso lá em Êxodo 36, verso 5. A medição aqui consistiu na comparação entre o material que chegava e o que efetivamente seria utilizado. Quando o tabernáculo foi concluído, todas as suas peças foram trazidas diante de Moisés. Você consegue ler isso em Êxodo 39:43. Ele fez uma conferência pela observação pessoal. Segundo aspecto, avaliação. No processo de avaliação, algumas perguntas devem ser feitas. Perguntas como: o método que estamos utilizando é eficaz? Em que falhamos? Por que não alcançamos os resultados previstos? Em quais pontos o nosso planejamento apresentou falhas?
Na parábola dos talentos, o Senhor, ao chegar de viagem, fez uma avaliação dos investimentos que os seus servos haviam feito com o dinheiro que ele lhes colocara nas mãos. Aos que obtiveram lucro, ele elogiou e recompensou. Ao que havia sido negligente, enterrando o talento que recebera, ele deu sentença. Você vê isso em Mateus 25, 14 a 30. Terceiro aspecto, correção. A conferência e a avaliação devem levar à correção. Quando os responsáveis pela obra do tabernáculo notificaram Moisés de que as contribuições excediam a necessidade do material, Moisés imediatamente mandou suspender as ofertas. Êxodo 36:6 fala sobre isso. A contribuição já não fazia mais sentido, pois o objetivo de conseguir material para a obra do tabernáculo já tinha sido alcançado. O líder deve ter essa visão. É perda de tempo insistir no que não tem mais utilidade. Alguns materiais se estragariam, suscitando murmurações, revolta. A avaliação sem correção é inútil. 5. Vamos tratar agora dos privilégios exclusivos do administrador cristão. Certamente existem aspectos da administração eclesiástica que não são estudados em nenhum livro secular. Entre esses privilégios, nós podemos citar a oração e a direção do Espírito Santo. Oração. Nenhum líder cristão toma ou deve tomar uma decisão importante antes de orar ao Senhor. Jesus, no momento de tomar a decisão mais importante da sua vida, e era Jesus, procurou a quietude do Getsemane para orar ao Pai. Nós lemos isso em Marcos 14, 32 a 42. O segundo aspecto é a direção do Espírito Santo. A gente vê um exemplo que em determinada ocasião Paulo e Timóteo tomaram a decisão de pregar o evangelho na Ásia, porém foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 16:6 fala sobre isso. Você vê também que pelo Espírito, está escrito lá, os crentes de Tiro tentaram dissuadir Paulo de ir a Jerusalém, pois ele corria o risco de ser aprisionado. A direção do Espírito Santo é a garantia de que em cada situação a melhor decisão será tomada. No entanto, é necessário que o líder seja sensível e obediente à voz do Espírito. Com essas palavras, nós damos por encerrada essa aula 1, agradecemos a tua atenção e daqui a pouco estaremos juntos de novo na próxima aula. Deus abençoe. A Faculdade Cristã de Curitiba foi concebida e instituída pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba e é mantida pela Associação Educacional dessa mesma igreja. A nossa faculdade tem orientação teológica baseada na doutrina pentecostal. Também se destaca por ser uma entidade reconhecida pelo MEC e com um time de doutores e mestres que são referência no cenário teológico do Brasil. Quer conhecer melhor a Faculdade Cristã de Curitiba? Visite nosso site. Para você que já tem uma graduação universitária, independente da área de conhecimento, há opções de cursos de pós-graduação. Você pode se especializar em Teologia Pentecostal, Teologia e Ministério Pastoral, Gestão e Organização do Terceiro Setor e Docência do Ensino Religioso, que habilita professores a ministrarem ensino religioso em escolas públicas e particulares. As aulas de pós-graduação são ministradas em encontros quinzenais, sempre aos sábados, durante o dia. Maiores informações você pode obter no nosso site ou pelo telefone 3232-3711. Venha para a Faculdade Cristã de Curitiba. Educação integral para uma missão integral. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Acesse campanhaapromessa.com.br. Uma realização CGADB e CPAD. No princípio era o Verbo, e o
natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. A última aula de hoje dessa Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus em Curitiba introduz o terceiro tema, que é cultos e cerimônias. A matéria será ministrada pelo pastor Ivan Luiz dos Santos Rosa, que também é psicólogo atuante e dirige a congregação Terminal do Boqueirão. Nessa primeira aula, o pastor Ivan abordará o culto e seus elementos. Vamos então à aula do pastor Ivan. Eu vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também desejo nessa oportunidade louvar ao Senhor, nosso Deus, pela existência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, presidida pelo nosso pastor-presidente, o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Também desejo glorificar a Deus pela vida do pastor Ariel da Silveira, superintendente de Educação Cristã, e também do pastor Fábio Bittencourt, secretário também da Educação Cristã. Nessa primeira aula, irei explanar o tema o culto e seus elementos. Para tal, precisamos compreender o que significa a palavra culto. Do latim, cultus significa veneração. Em outras palavras, a mais elevada homenagem que se presta a uma divindade. Em nosso caso, reúne-se um grupo de pessoas com o mesmo propósito
reconhecendo em si a necessidade de adorar o Criador. Este é o intuito principal, isso porque é um reconhecimento de tal forma, de tal maneira que possamos nos prostrar diante da sua grandeza e remissão dos nossos pecados, podemos sentir esta remissão através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O culto a Deus está presente em toda a Bíblia, desde o relacionamento entre o homem e o Criador, isso já no período do Éden. Isso sem contar, os anjos já cultuavam ao Senhor na esfera celestial antes mesmo da fundação do mundo. E esta adoração, sem dúvida alguma, ela será sequenciada, esta adoração, até mesmo no tempo futuro com os remidos, conforme descrito pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10, que nos diz o seguinte: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de todas as tribos e língua e povo e nação. Para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Precisamos lembrar que desde os tempos bíblicos, cada época, cada cultura, cada religião e cada denominação evangélica também ao longo do tempo tem uma forma particular de culto. Essa parte visível da adoração é o que chamamos de liturgia, que nós vamos ver mais para frente. A forma de culto também se destaca pelos seus vários elementos que variam desde a oração e o louvor até componentes aparentemente menos espirituais, como a contribuição e também os avisos que é mencionado durante o culto. Ponto de número 1, o culto na Bíblia. O homem foi criado para viver em comunhão com Deus. E desde a queda, quando o ser humano perdeu o contato direto com o Criador, Deus providenciou meios para que esta comunhão fosse mantida. Desta forma, observamos o amor do Criador para conosco. No início, enquanto não havia culto organizado propriamente dito, nós lembramos que podemos compreender sim que pelo texto bíblico descrito em Gênesis capítulo 4, versos de número 1 até 6, e também Gênesis capítulo 8, verso 20, compreendemos que o culto ao Senhor, pelo menos até aquele momento, era familiar e, por sua vez, centralizado no altar e ligado à gratidão. No caso de Caim e Abel, essa ligação entre si também prossegue a continuidade em que eles estavam vivendo naquele momento, onde o altar era essencial para a adoração. Depois também observamos Noé, por ser poupado a sua vida, ele gera em si uma gratidão na sua alma e ele também oferece um altar ao Senhor em favor da sua família e também dos animais que ali estavam vivos junto com ele. Dando sequência, os patriarcas dão continuidade com sacrifícios no altar. Os anos se passam e com a instituição do tabernáculo e o templo, vieram os sacerdotes e a regulamentação dos sacrifícios, que apontavam para Cristo. Os cristãos, no Novo Testamento, romperam com o judaísmo e deram início a uma forma de culto cujos elementos principais persistem até os dias de hoje. E vamos descrevê-los mais adiante. O culto no Antigo Testamento. O culto a Deus é tão antigo quanto o próprio ser humano. Já no Éden, havia um relacionamento de comunhão direta entre o Criador
e também Adão sendo a criatura. Com a queda, o ser humano decaído passou a oferecer sacrifícios a Deus para ser aceito diante dele. Com isso, surgiu um novo componente no relacionamento entre o ser humano e Deus, o altar. Mais tarde, Deus revelou-se a Israel no Monte Sinai e instituiu o culto judaico, primeiro em torno do tabernáculo e séculos mais tarde centralizado no templo. Durante o período intertestamentário, ou seja, trata do período em que termina o livro de Malaquias e entramos então nos evangelhos. E esse período dura aproximadamente 400 anos. Neste período ocorrem alguns fatos interessantes, conforme relata a Bíblia em ordem cronológica da editora Vida, a decadência do Império Persa, que durou 400 anos, ou melhor, que durou de 400 a 333 a.C. Depois, como potência, vem a Grécia, que dura de 333 a 63 a.C. E depois Roma aparece nesse cenário desde o ano 63 a.C., indo até o ano de 476 depois de Cristo. Nesse período, então, com todos estes acontecimentos, vão surgindo as sinagogas, que alcançaram os dias de Cristo e permanecem até o dia de hoje como local de culto judaico. O altar era patriarcal. O primeiro registro de um culto nas Escrituras acha-se em Gênesis, capítulo 4, versos 3, 4 e 5. Abel, pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Filhos de Adão e Eva apresentam a Deus uma oferta como o produto de sua atividade. As duas ofertas até começaram bem, ou seja, de forma espontânea. Uma hipótese é que a qualidade somada à intenção do coração fez com que a oferta de um fosse aceita e de outro tenha sido rejeitada. Quanto à forma de culto, não há menção de um altar propriamente dito, mas podemos sim conjecturar, imaginar, claro que de maneira coerente, com o que tenha sido oferecido sobre talvez uma plataforma de terra ou talvez um altar de pedras. Já quanto ao altar, descrita com todas as letras, aparece em Gênesis, no capítulo de número 8 e no verso de número 20, onde é descrito a gratidão de Noé ao sair da arca. Ele acaba oferecendo o sacrifício ao Senhor como forma de gratidão. Além de Noé, também os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó edificaram altares ao Senhor conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 12, verso de número 7, depois adiante versículos 26 e 25 e depois capítulo 33, verso de número 20. O altar também se tornou peça central do culto judaico e até hoje permanece como local simbólico onde oferecemos a nossa vida em sacrifício vivo, conforme Paulo, escrevendo aos Romanos, faz essa analogia, capítulo de número 12, verso de número 1. O profeta Samuel, expondo a vontade do Senhor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, dá início a uma pergunta. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça sua palavra, a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor é do que a gordura de carneiros. Em outras palavras, o profeta Samuel está dizendo, pessoal, isto não precisamos perguntar ao Senhor, pois é óbvio, é notório,
é claro que o Senhor prefere a obediência do que propriamente o sacrifício. Porque se formos analisarmos nos contextos, vamos perceber que o sacrifício vinha geralmente por uma desobediência, fora os diversos sacrifícios que temos na continuidade do Antigo Testamento. Quando falamos agora do tabernáculo do deserto, ele atua no período monárquico. Foi nos dias de Moisés que o Senhor ordenou ao povo de Israel no deserto uma oferta de diversos materiais para a construção de um santuário, e desta forma o Senhor Jeová instituiu o culto organizado. Em Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 8, diz assim: e me farão um santuário. Assim uma tenda foi construída no deserto, em que chamava-se tabernáculo. Era uma tenda que media cerca de 13 metros e meio de comprimento por 4 metros e meio de largura, e era dividido pelo menos em 2 compartimentos. O primeiro lugar santo, e media aproximadamente 9 metros de comprimento. O segundo lugar, o lugar santíssimo, tinha a metade desse tamanho. Com qual intuito foi então edificado esse tabernáculo? Um dos objetivos está descrito em Êxodo capítulo 25, verso de número 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, Deus, sentindo essa necessidade de estar muito mais próximo com o povo, por misericórdia dele mesmo, orienta para que o tabernáculo seja executado. Entenda uma coisa, meu irmão, o nosso Deus, o nosso Pai, ele deseja essa aproximação com os seus filhos. Por mais que haja um sentimento de vergonha após um erro, porventura que a pessoa tenha cometido, lembre-se que Deus sempre estará disposto a lhe perdoar e lhe fortalecer no caminho da verdade. Para zelar pela nova casa, essa casa de cultos, e dirigir o culto recém-instituído, foi criado o sacerdócio. E de acordo com o que Deus ordenou a Moisés, descreve assim: farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos, com ele, do meio dos filhos de Israel, para administrarem o sacrifício sacerdotal, a saber, Abraão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazer e Itamar, conforme descrito em Êxodo capítulo 28 e verso de número 1. Aí você pode me perguntar, e quais eram as tarefas sacerdotais? Vamos então para algumas delas. O sumo sacerdote oferecia também a oferta diária de manjares. Os sacerdotes presidiam a todos os sacrifícios e festas. Serviam como conselheiros e médicos da comunidade. Eram administradores de justiça e também apenas eles eram responsáveis por darem a bênção em nome de Deus. Também eles eram responsáveis por tocar as trombetas a fim de convocar o povo tanto para a guerra como também para uma festa. Porém, o ápice de sua função era presidir no dia anual da expiação, e nesse dia ele podia entrar no Santo dos Santos, ou também conhecido como Lugar Santíssimo, ali no tabernáculo, e espargir o propiciatório com o sangue das ofertas pelo pecado. E fazendo isso, ele expiava os seus erros, os de sua família e de todo o povo de Israel, conforme descrito em Levíticos capítulo 16, no verso de número 1 até o verso 25. Além de espargir, ou seja,
espalhar o sangue das ofertas pelo pecado diante do véu do santuário e dos chifres do altar, conforme descrito em Levíticos capítulo 4, dos versos 3 até o verso 21. Ainda sobre os sacrifícios, esta prática também prossegue no período da monarquia e com a orientação agora da lei. Por exemplo, no livro de Levíticos, capítulo de número 1, verso de 1 a 7, nos mostram os diversos tipos de sacrifícios que haviam, pelo menos 5 categorias. A primeira delas, ofertas queimadas, holocausto. Depois, ofertas de manjares, ou seja, cereais também. Ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado e também oferta por transgressão. Devemos lembrar que os rituais do Antigo Testamento, de alguma forma, apontavam para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa redenção. E em João capítulo 1, verso de número 7, está escrito exatamente assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Além dos sacrifícios já mencionados, aqui nesta oportunidade são instituídas diversas festas, solenidades e dias sagrados, tais como a Páscoa e as festas dos pães asmos, conforme descrito em Êxodo capítulo 12, do verso 1 até o verso 28. Também havia a festa das primícias, Levítico 23, de 9 a 14. Também, sem dúvida alguma, a festa do Pentecoste, Levítico capítulo 23, do verso 15 ao verso 25. Também a festa dos tabernáculos, Levítico 23, dos versos 33 ao 42. O dia da expiação também temos em Êxodo, capítulo de número 30, verso de número 10. O sábado, dia semanal de descanso, também é descrito no livro de Êxodo, capítulo de número 20, dos versos 8 até o verso de número 12. A sinagoga, ela atua no período do pós-exílio, que tem ali o seu início, ainda que exatamente não podemos afirmar com exatidão, é bem provável que tenha sido por volta do ano 200 a.C., ali na região da Palestina. Quanto à sua criação, como também a sua permanência, foi fundamental a ação dos escribas, pois encontravam ali um lugar favorável para instruir o povo na lei. Além de exortação e orações e leitura da Torá, escolas para crianças também eram usadas nas sinagogas, além de tribunais, tendo poder de executar sentença. Para ter uma ideia, em Mateus, capítulo de número 10, verso de número 17, por exemplo, uma pessoa poderia receber até mesmo uma sentença de chicoteamento. Na próxima aula, daremos continuidade aos elementos do culto. Que Deus lhe abençoe. Olá, estão abertas as inscrições para o Vestibular 2021. Você que tem um chamado, agora pode se preparar melhor para o serviço a Deus em nossa faculdade. Venha para a Faculdade Cristã de Curitiba. A nossa faculdade oferece o curso de bacharel em teologia nas modalidades presencial e EAD, o ensino à distância. Além disso, temos diversos cursos de pós-graduação e extensão. Todos os cursos são estruturados pensando sempre em contribuir no
no preparo de todos aqueles que são chamados para o serviço cristão. O curso de bacharel em teologia à distância é realizado em um ambiente virtual amigável, desenhado com tecnologia de ponta. Nos encontros semestrais, você participa de diversos workshops e realiza também as suas provas presenciais. Nossas videoaulas são gravadas em trechos curtos. Assim, você assiste onde e quando quiser. O material didático é ilustrado com design de altíssimo nível. Nosso curso de teologia é o único do Paraná a receber a nota máxima no IGC. O IGC é o Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação. E um dos 5 em todo o Brasil que receberam essa mesma nota 5, sendo o único curso nacional de origem pentecostal. Além disso, somos a única faculdade de teologia do Paraná a receber uma nota 4 no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, onde a máxima é 5. Agora, você pode se preparar para servir a Deus com os melhores vídeos, os melhores materiais didáticos e os melhores professores. Então, o que você está esperando? Prepare-se na melhor faculdade de teologia pentecostal do Brasil. Venha para a FCC. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Acesse campanhaapromessa.com.br. Uma realização CGADB e CPAD. Concluímos esse primeiro dia da 59ª Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus em Curitiba e glorificamos a Deus pela sua audiência. Um lembrete muito importante. A EBO, somente amanhã, que é domingo, acontecerá no período da manhã, que vai das 9h30 até as 11h30. Fique atento a isso. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, por todas as aulas ministradas, que a tua bênção esteja com cada um dos teus servos e que nós possamos continuar aprendendo e louvando o teu nome. Em nome de Jesus, o teu Filho, Pai. Amém.